Seção 3 de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O amigo dos estrangeiros. Permite que o apresente? Oh, por quem é? O Sr. Cicrano, um dos nossos homens mais apreciáveis. Estes cavalheiros e estas damas já devem ser seus conhecidos. Sim, talvez. Não há dúvida alguma, são mesmo. O capitão japonês Hirokoju, a conferente finlandesa Hipsheps, o jovem pachá turco Muezzin, el senhor Gorostiaga, nuestro amigo del Plata, Mademoiselle Clavin, la charmante virtuose de danse arabe, Miss Gunther, the admirable Miss Gunther. É na rua. O Sr. Cicrano faz muito atrapalhado um gesto esquivo, de quem não sabe o que há de dizer. O grupinho internacional sacode a cabeça, indeciso, com esses sorrisos de dançarina que nada exprimem. O amigo dos estrangeiros, o olho redondo, o gesto redondo, a boca redonda, é o único à vontade. Esfrega as mãos, espera um segundo e liga a conversação. Pois sim, senhor. A senhora Hipsheps gostou muito do Corcovado. Ah, muito bem. It is not, miss? All right, very beautiful. E o senhor Gorostiaga, à beira-mar. Es verdad, me quedé extático, senhor. Ah, muito obrigado. O amigo dos estrangeiros estala uma gargalhada feliz. Ah, senhor Cicrano, estou convencido que a nossa capital é uma das primeiras do mundo. Sem dúvida, exclama Gorostiaga. Mais naturellement, sorri a virtuose das danças árabes. O amigo dos estrangeiros ainda está uns segundos. Depois dá o sinal da partida. O senhor Cicrano, aliviado, aperta aquelas mãos que nunca mais apertará e já não sabem por quem são apertadas. Passos adiante, o amigo dos estrangeiros descobre Beltrano, outro amigo. Esperem que lhes vou apresentar Beltrano, querem? Prazer, dizem Márcia entre dentes o bloco dos turistas. Ainda temos tempo. Falta meia hora só para tomar o vapor e eu consegui 2 lanchas com o inspetor da Polícia Marítima, a quem pretendo apresentá-los. E, inclemente, o amigo dos estrangeiros segura Beltrano pela aba do casaco. Quem é esse curioso homem amável? Por que uma tal teimosia recreativa? É inútil indagar. O amigo dos estrangeiros representa um ponto de interferência entre a velha cidade patriarcal e hospitaleira e a nova cidade vertiginosa. Ele pode julgar-se como qualquer de nós, um simples cavalheiro gentil. Um pouco gentil demais. Nós não poderemos ter essa modéstia de classificação. O amigo dos estrangeiros é uma figura social, criada num certo momento pelo destino em pessoa. Ele só, sozinho, resume o acolhimento das cidades novas, desejosas de serem gabadas pelos representantes das antigas civilizações. Ele só exprime e condensa uma semana oficial. Ele só explica aquele comentário do ironista francês após uma visita à América. Ils sont charmants, mais qu'ils sont assommants. O amigo dos estrangeiros parece não viver como os mais. Parece não ter afazeres, preocupações, necessidades, além do afazer, da preocupação, da necessidade de encontrar estrangeiros e de enchê-los de gentilezas. Também é prodigioso, é incomparável. O seu faro policial, o seu instinto sherlockiano não poderão ter jamais rival. Numa cidade em que o brasileiro é apenas grande colônia, num porto de mar visitado por centenas de navios de todas as procedências, ele sabe descobrir o estrangeiro recém-chegado, sabe apanhar o estrangeiro com cartão de visita, sabe encontrar nos hotéis, nas ruas, em outros lugares, a vítima peregrina. Os estrangeiros hão de dizer: mas que homem amável! E como ele conhece gente? O amigo dos estrangeiros encontrou-os, trocou bilhetes de visita, pediu informações e apresenta-os, sem mais perguntas, a quantos topa. Os nacionais, que com ele têm pouca intimidade e só o conhecem através daquelas imperativas apresentações, tiram-lhe o chapéu com imenso respeito. Diabo! Um sujeito que conhece o mundo inteiro. Ele, entretanto, é uma flor, obrando por bondade, agindo por instinto. Um poder superior exige do seu bom coração aquele esforço gratuito e mesmo dispendioso, porque para ser hospitaleiro às direitas, o amigo dos estrangeiros paga jantares, paga almoços, paga ceias, paga automóveis.
Há quem sorria da sua missão, os frívolos. Os observadores admiram-no. Uma conversa de meia hora com tão importante figura internacional dá bem a medida do progresso do Brasil, da corrente de curiosidade que pelo nosso país se faz no mundo. Nunca o encontramos sem um cacho de estrangeiros de nome. São bacharéis de Coimbra, são oficiais de marinha, são filhos de milionários americanos, são doutores das universidades alemãs, são banqueiros russos, estudantes franceses, conferentes de várias nacionalidades, industriais de todas as terras, velhas damas literatas, atrizes com ou sem renome. Não diz bom dia sem despejar dos bolsos alguns estrangeiros. Não nos aperta a mão sem nos deixar na companhia de alguma personalidade desejosa de conhecer o nosso país. Essa condição especial deu-lhe uma segurança, uma autoridade verdadeiramente brilhante. Ele aparece pelos teatros guiando um bando cosmopolita, entra sem dar satisfação ao porteiro e dirige-se ao empresário. Trago aqui alguns estrangeiros ilustres que desejam visitar as nossas casas de espetáculo. Já de certo ouviu falar neles. É o célebre nadador Ploré, campeão do mundo. É o senador da Libéria, Gomide. É o chefe Zulu Togomu. Meus senhores, o distinto empresário, um dos nossos mais distintos empresários. O empresário, aturdido, cumprimenta. O amigo dos estrangeiros põe-lhe a mão no ombro. Vai ter a gentileza de mandar-nos abrir um camarote para mostrar-lhes de como também temos teatro, não é? Os senhores vão ver uma opereta que aqui tem feito muito sucesso. Brasileira? Não, universal, a Viúva Alegre. Olé, muito interessante. Conhecem? O empresário não tem remédio, se não mandar abrir o camarote. Os estrangeiros não têm remédio, se não ouvir, mais uma vez, a valsa fatal que soa aos ouvidos da humanidade, cantada e guinchada há muitíssimos meses. O amigo dos estrangeiros, porém, irradia, tendo conseguido mais uma prova de hospitalidade, sem poupar sacrifícios e subindo as escadas. Os nossos empresários são como este, encantadores. Não há dúvida, dizem as vítimas, monologando internamente. Raios o partam. Mas a hospitalidade é isso. A hospitalidade é uma tradição aborrecidíssima. E o amigo dos estrangeiros é o mais caceteado e sempre a sorrir. Há 5 anos, diariamente, passeia de automóvel do cais do porto ao recinto da exposição, ouvindo em todas as línguas as mesmas frases de admiração pela beleza da paisagem. Há 5 anos, diariamente, mostra a Avenida Central e as novas avenidas. Há 5 anos, diariamente, leva a teatros e a clubes personalidades de outras terras. São tantos que às vezes confunde. O príncipe Magyar Zacconini disse que a avenida é a mais bela do mundo. Seriamente? Não sei ao certo se foi o príncipe Zacconini, se a condessa russa Trepoff, se o bailarino exótico Balduino, se o encarregado de negócios do Grão-Ducado de Baden. Grave problema, hein? Se lhe parece. Mas foi um deles. Foi uma pessoa estrangeira notável. E sorri, vagamente inquieto. Quantas complicações não poderão advir daquela falta de segurança? O amigo dos estrangeiros está convencido de que presta um alto serviço gratuito à pátria, que é o chefe e o único funcionário da repartição de propaganda ainda por fundar. Por isso explica, sempre, mais ou menos, o motivo por que conduz os desembarcados. Se são chilenos, aperta os laços fraternais. Se americanos do norte, canaliza para nós grandes capitais. Se japoneses, mostra ao gigante do oriente que gigantes somos nós. Se ingleses, alemães, franceses, completa a obra de missão de expansão econômica realizada na Europa. Nada mais comovente do que vê-lo gozar as palavras de banal gentileza dos que cicerona. Os seus olhitos redondos acompanham os menores gestos, surpreendem os mais breves movimentos, indagam com uma perpétua desconfiança, logo excessivamente agradecida. A exclamação "Como é lindo!", seja em que língua for, sorri, cheio de vaidade. Então, que lhes dizia eu? Parece que os estrangeiros estão a gabar uma cousa sua. Em 99 casos sobre 100, os estrangeiros farejam o fácil negócio de ganhar dinheiro apenas com promessas de trabalhos demonstrativos da sua admiração crescente. Crédulo e bom, o amigo dos estrangeiros interessa-se por eles, leva-os aos jornais, aos ministérios, à sociedade, e diz com convicção:
Sabe que vamos ter um livro muito sincero a nosso respeito? De quem? Daquele jornalista belga. Mas você é criança. Criança? Se ele me deu sua palavra de honra? O estrangeiro não escreve uma linha. O homem extraordinário conserva-se sorridente e puro na sua missão superior. Se outros repetem a mesma história, o amigo dos estrangeiros continua a sorrir satisfeito e, quando muito, faz alusões vagas aos notáveis que por cá andaram sem escrever uma linha. O senhor deve conhecer o Doumer? Muito bem, Mr. Doumer, pois andou por cá. Disse que ia fazer um livro em 2 volumes. Não fez? E arranjou até, eu não sei, é segundo dizem, uns bons cobres. Para ele, no fundo, os estrangeiros são todos parentes e não tem vontade nenhuma de ofendê-los. Até os argentinos faz amabilidades. Quando perde uma caravana, fica cor de terra, perde a fala de raiva. Eu bem digo, levar os estrangeiros pelo Estácio à Tijuca. Então, para ver ruas empoeiradas, essa gente não entende mesmo. Depois, sorrindo com afetado desprezo, eu por mim não me importo. Sua alma, sua palma. Encontrei ontem o bom amigo dos estrangeiros. Vinha suando, redondo, acompanhado de 5 homens, todos estrangeiros. Estava exausto. Mas então, sempre na lida? Que se há de fazer? Estou que não posso mais. Descanse. Impossível. Acabo de receber cartas de recomendação que me tomam o tempo até o fim do ano. Como assim? É que os estrangeiros, de passagem, só encontrando aqui um homem amável, que sou eu, guardam o meu nome e recomendam-me depois aos amigos. De modo que você fica uma espécie de cônsul universal. Mais ou menos. Como descansar? É impossível. Sim, é difícil. A menos que não queira morrer. O amigo dos estrangeiros sorriu, desconsolado. Os estrangeiros, os últimos 5, estavam impacientes. Você permite que os apresente? Não. Por quê? Porque não quero. Não me faça isso, é gente de primeira. Vou levá-los ao ministério. E sorrindo, o amigo curioso ergueu a voz. Aqui este distinto periodista que já ouviu muito falar dos senhores. Oh, monsieur, merci, jornaliste. Aqui o referendo Schmidt. De onde mesmo? Aqui o senhor... O senhor, como é mesmo seu nome? O senhor Bergerac, é verdade, tão conhecido. Já fomos às obras do Porto. Tiveram uma excelente impressão. Mais certainement. Olhei o amigo dos estrangeiros. Ele dizia aquilo com a mesma cara com que há 5 anos o mesmo repete. Era uma vocação. Era um predestinado. Era espantoso. E mais uma vez eu o considerei na galeria dos representativos das tendências morais de um país. Um tipo excepcional. Um tipo que os deuses faziam único e simbólico. Seção 3 de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O amigo dos estrangeiros. Permite que o apresente? Oh, por quem é? O senhor Cicrano, um dos nossos homens mais apreciáveis. Estes cavalheiros e estas damas já devem ser seus conhecidos. Sim, talvez. Não há dúvida alguma, são mesmo. O capitão japonês Hirokoju, a conferente finlandesa Hipsheps, o jovem pachá turco Muezzin, el senhor Gorostiaga, nuestro amigo del Plata, Mademoiselle Clavin, la charmante virtuose de danse arabe, Miss Gunther, the admirable Miss Gunther. É na rua. O senhor Cicrano faz muito atrapalhado um gesto esquivo, de quem não sabe o que há de dizer. O grupinho internacional sacode a cabeça, indeciso, com esses sorrisos de dançarina que nada exprimem. O amigo dos estrangeiros, o olho redondo, o gesto redondo, a boca redonda, é o único à vontade. Esfrega as mãos, espera um segundo e liga a conversação. Pois sim, senhor. A senhora Hipsheps gostou muito do Corcovado. Ah, muito bem. It is not, miss? All right, very beautiful. E o senhor Gorostiaga à beira-mar. Es verdad. Me quedé extático, senhor. Ah, muito obrigado. O amigo dos estrangeiros estala uma gargalhada feliz. Ah, senhor Cicrano, estou convencido que a nossa capital é uma das primeiras do mundo. Sem dúvida, exclama Gorostiaga. Mais naturellement, sorri a virtuose das danças árabes. O amigo dos estrangeiros ainda está uns segundos. Depois dá o sinal da partida. O senhor Cicrano, aliviado, aperta aquelas mãos que nunca mais apertará e já não sabem por quem são apertadas. Passos adiante,
o amigo dos estrangeiros descobre Beltrano, outro amigo. Esperem que lhes vou apresentar Beltrano, querem? Prazer, diz em Márcia entre dentes o bloco dos turistas. Ainda temos tempo. Falta meia hora só para tomar o vapor e eu consegui 2 lanchas com o inspetor da Polícia Marítima, a quem pretendo apresentá-los. E, inclemente, o amigo dos estrangeiros segura Beltrano pela aba do casaco. Quem é esse curioso homem amável? Por que uma tal teimosia recreativa? É inútil indagar. O amigo dos estrangeiros representa um ponto de interferência entre a velha cidade patriarcal e hospitaleira e a nova cidade vertiginosa. Ele pode julgar-se como qualquer de nós, um simples cavalheiro gentil. Um pouco gentil demais. Nós não poderemos ter essa modéstia de classificação. O amigo dos estrangeiros é uma figura social, criada num certo momento pelo destino em pessoa. Ele só, sozinho, resume o acolhimento das cidades novas, desejosas de serem gabadas pelos representantes das antigas civilizações. Ele só exprime e condensa uma semana oficial. Ele só explica aquele comentário do ironista francês após uma visita à América. Ils sont charmants, mais qu'ils sont assommants. O amigo dos estrangeiros parece não viver como os mais. Parece não ter afazeres, preocupações, necessidades, além do afazer, da preocupação, da necessidade de encontrar estrangeiros e de enchê-los de gentilezas. Também é prodigioso, é incomparável. O seu faro policial, o seu instinto sherlockiano não poderão ter jamais rival. Numa cidade em que o brasileiro é apenas grande colônia, num porto de mar visitado por centenas de navios de todas as procedências, ele sabe descobrir o estrangeiro recém-chegado, sabe apanhar o estrangeiro com cartão de visita, sabe encontrar nos hotéis, nas ruas, em outros lugares, a vítima peregrina. Os estrangeiros hão de dizer: mas que homem amável! E como ele conhece gente? O amigo dos estrangeiros encontrou-os, trocou bilhetes de visita, pediu informações e apresenta-os, sem mais perguntas, a quantos topa. Os nacionais, que com ele têm pouca intimidade e só o conhecem através daquelas imperativas apresentações, tiram-lhe o chapéu com imenso respeito. Diabo! Um sujeito que conhece o mundo inteiro. Ele, entretanto, é uma flor, obrando por bondade, agindo por instinto. Um poder superior exige do seu bom coração aquele esforço gratuito e mesmo dispendioso, porque, para ser hospitaleiro às direitas, o amigo dos estrangeiros paga jantares, paga almoços, paga ceias, paga automóveis. Há quem sorria da sua missão, os frívolos. Os observadores admiram-no. Uma conversa de meia hora com tão importante figura internacional dá bem a medida do progresso do Brasil, da corrente de curiosidade que pelo nosso país se faz no mundo. Nunca o encontramos sem um cacho de estrangeiros de nome. São bacharéis de Coimbra, são oficiais de marinha, são filhos de milionários americanos, são doutores das universidades alemãs, são banqueiros russos, estudantes franceses, conferentes de várias nacionalidades, industriais de todas as terras, velhas damas literatas, atrizes com ou sem renome. Não diz bom dia sem despejar dos bolsos alguns estrangeiros. Não nos aperta a mão sem nos deixar na companhia de alguma personalidade desejosa de conhecer o nosso país. Essa condição especial deu-lhe uma segurança, uma autoridade verdadeiramente brilhante. Ele aparece pelos teatros guiando um bando cosmopolita, entra sem dar satisfação ao porteiro e dirige-se ao empresário. Trago aqui alguns estrangeiros ilustres que desejam visitar as nossas casas de espetáculo. Já de certo ouviu falar neles. É o célebre nadador Ploreux, campeão do mundo. É o senador da Libéria, Gomide. É o chefe Zulu Togomu. Meus senhores, o distinto empresário, um dos nossos mais distintos empresários. O empresário, aturdido, cumprimenta. O amigo dos estrangeiros põe-lhe a mão no ombro. Vai ter a gentileza de mandar-nos abrir um camarote para mostrar-lhes de como também temos teatro, não é? Os senhores vão ver uma opereta que aqui tem feito muito sucesso. Brasileira? Não, universal, a Viúva Alegre. Olé, muito interessante. Conhecem? O empresário não tem remédio, se não mandar abrir o camarote. Os estrangeiros não têm remédio,
se não ouvir, mais uma vez, a valsa fatal que soa aos ouvidos da humanidade, cantada e guinchada há muitíssimos meses. O amigo dos estrangeiros, porém, irradia, tendo conseguido mais uma prova de hospitalidade, sem poupar sacrifícios e subindo as escadas. Os nossos empresários são como este, encantadores. Não há dúvida, dizem as vítimas, monologando internamente. Raios o partam. Mas a hospitalidade é isso. A hospitalidade é uma tradição aborrecidíssima. E o amigo dos estrangeiros é o mais casseteado e sempre a sorrir. Há 5 anos, diariamente, passeia de automóvel do cais do porto ao recinto da exposição, ouvindo em todas as línguas as mesmas frases de admiração pela beleza da paisagem. Há 5 anos, diariamente, mostra a Avenida Central e as novas avenidas. Há 5 anos, diariamente, leva a teatros e a clubes personalidades de outras terras. São tantos que às vezes confunde. O príncipe Magyar Zacconini disse que a avenida é a mais bela do mundo. Seriamente? Não sei ao certo se foi o príncipe Zacconini, se a condessa russa Trepoff, se o bailarino exótico Balduino, se o encarregado de negócios do Grão-Ducado de Baden. Grave problema, hein? Se lhe parece. Mas foi um deles. Foi uma pessoa estrangeira notável. E sorri, vagamente inquieto. Quantas complicações não poderão advir daquela falta de segurança? O amigo dos estrangeiros está convencido de que presta um alto serviço gratuito à pátria, que é o chefe e o único funcionário da repartição de propaganda ainda por fundar. Por isso explica, sempre, mais ou menos, o motivo por que conduz os desembarcados. Se são chilenos, aperta os laços fraternais. Se americanos do norte, canaliza para nós grandes capitais. Se japoneses, mostra ao gigante do oriente que gigantes somos nós. Se ingleses, alemães, franceses, completa a obra de missão de expansão econômica realizada na Europa. Nada mais comovente do que vê-lo gozar as palavras de banal gentileza dos que cicerona. Os seus olhitos redondos acompanham os menores gestos, surpreendem os mais breves movimentos, indagam com uma perpétua desconfiança, logo excessivamente agradecida. A exclamação "Como é lindo!", seja em que língua for, sorri, cheio de vaidade. Então, que lhes dizia eu? Parece que os estrangeiros estão a gabar uma cousa sua. Em 99 casos sobre 100, os estrangeiros farejam o fácil negócio de ganhar dinheiro apenas com promessas de trabalhos demonstrativos da sua admiração crescente. Crédulo e bom, o amigo dos estrangeiros interessa-se por eles, leva-os aos jornais, aos ministérios, à sociedade, e diz com convicção: "Sabe que vamos ter um livro muito sincero a nosso respeito?" "De quem?" "Daquele jornalista belga." "Mas você é criança." "Criança? Se ele me deu a sua palavra de honra." O estrangeiro não escreve uma linha. O homem extraordinário conserva-se sorridente e puro na sua missão superior. Se outros repetem a mesma história, o amigo dos estrangeiros continua a sorrir satisfeito e, quando muito, faz alusões vagas aos notáveis que por cá andaram sem escrever uma linha. "O senhor deve conhecer o Doumer." "Muito bem, Mr. Doumer." "Pois andou por cá. Disse que ia fazer um livro em 2 volumes." "Não fez?" "E arranjou até, eu não sei, é segundo dizem, uns bons cobres." Para ele, no fundo, os estrangeiros são todos parentes e não tem vontade nenhuma de ofendê-los. Até aos argentinos faz amabilidades. Quando perde uma caravana, fica cor de terra, perde a fala de raiva. Eu bem digo, levar os estrangeiros pelo Estácio à Tijuca. Então, para ver ruas empoeiradas, essa gente não entende mesmo. Depois, sorrindo com afetado desprezo: "Eu por mim não me importo. Sua alma, sua palma." Encontrei ontem o bom amigo dos estrangeiros. Vinha suando, redondo, acompanhado de 5 homens, todos estrangeiros. Estava exausto. "Mas então, sempre na lida?" "Que se há de fazer? Estou que não posso mais." "Descanse." "Impossível. Acabo de receber cartas de recomendação que me tomam o tempo até o fim do ano." "Como assim?" "É que os estrangeiros, de passagem, só encontrando aqui um homem amável, que sou eu, guardam o meu nome e recomendam-me depois aos amigos. De modo que você fica uma espécie de cônsul universal." "Mais ou menos. Como descansar? É impossível."
Sim, é difícil, a menos que não queira morrer. O amigo dos estrangeiros sorriu, desconsolado. Os estrangeiros, os últimos 5, estavam impacientes. Você permite que os apresente? Não. Por quê? Porque não quero. Não me faça isso, é gente de primeira. Vou levá-los ao ministério. E sorrindo, o amigo curioso ergueu a voz. Aqui este distinto periodista que já ouviu muito falar dos senhores. Oh, monsieur, merci jornaliste. Aqui o referendo Schmidt. De onde mesmo? Aqui o senhor... o senhor... O senhor, como é mesmo seu nome? O senhor Bergerac, é verdade, tão conhecido. Já fomos às obras do Porto, tiveram uma excelente impressão. Mais certainement? Olhei o amigo dos estrangeiros. Ele dizia aquilo com a mesma cara com que há 5 anos o mesmo repete. Era uma vocação. Era um predestinado. Era espantoso. E mais uma vez eu o considerei na galeria dos representativos das tendências morais de um país. Um tipo excepcional. Um tipo que os deuses faziam único e simbólico.